vamos conversar um pouco sobre licitações e contratos, um tema que eu sou apaixonada. Que finalmente deu certo, né? A live. Então, eu estava aqui conversando com os meus queridos que já entraram, que é um tema apaixonante, né? Licitações. Quem entra nesse ramo de licitação é picado por um mosquitinho, não é assim? Lógico que é um tema difícil, não vou dizer que licitação é fácil, porque licitação não é fácil. Você que está aí atuando, não é, de uma forma bastante forte na área, sabe que existe uma dificuldade porque existe uma responsabilidade que está atrelada em quem cuida, não é, de processos licitatórios. De ambos os lados, poderia se dizer, não é? Tanto de quem cuida como você, que é uma coordenadora de licitações, uma superintendente de licitações, como também de quem é contratado via licitação. Então, é uma via de mão dupla, não é? Uma via de mão dupla que alcança uma responsabilidade muito grande para quem cuida, não é? Mas aí eu queria justamente, enquanto o pessoal está entrando aí, fazer essa colocação, né? Licitação é um tema apaixonante, mas é um tema que exige muito cuidado, muita responsabilidade. E aí eu trouxe nada menos, nada mais, mais para mais, não é? A querida aqui, Roseli Aguiar, que eu vou colocar aqui, que ela vai já também se apresentar, que eu falo só no início, depois eu vou só fazer aqui as nossas perguntas. Então, eu trouxe aqui a querida Roseli, que foi minha ex-aluna. Aí não tentem descobrir a idade, né? Eu tô com um filtro aqui, né? Então, mais que mesmo aluna já era brilhante e hoje está se destacando aí na área de licitações. Tem formação em direito, não é? Mas assim, só uma pequena parte que eu estou aqui apresentando o currículo da Roseli, currículo resumido, mas ela vai também reforçar isso. Pode trabalhar com licitação, né? Pessoas de qualquer área, né? Tanto advogados quanto contadores, engenheiros, mas logicamente que quem detém o conhecimento jurídico alcança uma melhor facilidade, o que não obsta, não é, de quem seja de outra área possa também trabalhar. Então, a Roseli tem a formação em Direito, atuou na iniciativa privada como administradora de empresas por 12 anos e na esfera governamental por 7 anos. E atualmente está aí à frente do cargo importantíssimo, de grande responsabilidade, de superintendente de licitações e contratos do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Então, minha querida, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu sei que seu tempo é muito puxado, você tem uma agenda aí, não é para cumprir. Eu já trabalhei com licitações, então eu sei como a sua agenda é apertada. Então, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para estar dialogando aqui conosco sobre a nova lei de licitações e contratos. A Brena já tá aí, né? Tá aqui do lado. Tá aí, muito obrigada. E aí, mande aí o aviãozinho para mais pessoas entrarem. Mas, independente disso, essa live tanto vai ficar gravada no meu Insta, como ela vai subir também para o YouTube, viu? Estou lhe avisando, porque vai ficar nacional, não é? Para as pessoas que forem pesquisar sobre a nova lei de licitações. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade aqui conosco. Você. Primeiro, boa noite, né? Quanta saudade. Eu sou aqui a convidada, mas a estrela que é você, né, professora? Ó. Eu não vou lhe chamar de professora porque é o respeito, né, que a gente adquire enquanto aluno, né? Mas, inclusive, minha OAB foi no trabalho, hein? Direito do trabalho, que eu também amo de paixão. Olha, viu? meu dia. Pois é.
E, assim, os ensinamentos que eu adquiri, né, a época das suas aulas, né, de faculdade, foram muitos, foram bem gratificantes. Você é divina na sua docência. E eu quero só agradecer, né? Como eu lhe disse, eu sou aqui a convidada, mas a estrela aqui é você. Você que é a conhecedora, né? Né? Que hoje está atuando nesse ramo de licitações e ele é apaixonante, mas ele eu acho que é mais desafiador, né? Eu Sim, considero ele um desafio muito grande. E, como você disse, a atuação no direito ela é importantíssima. Mas aqui, por exemplo, na minha equipe, eu tenho uma gama de pessoas que são formadas nas diversas áreas. Administração, contabilidade, né? E outras, né? Que é TI. Então, assim, quando você consegue juntar, né, várias mentes, né, várias formações, a coisa sai, a coisa flui muito mais fácil, né? Então, não é só o operador do direito, é o administrador, é o contador. Aqui eu preciso de todas essas pessoas. Então, é desafiador. Trabalhar com licitação não é fácil. Que diga a minha equipe, né? Que às vezes a gente aí vara o sábado, domingo, tentando cumprir um prazo, um processo. São situações intransponíveis, né? Não é fácil fazer um procedimento licitatório. E com a nova lei, então, que veio maravilhosa, porém estamos a utilizando, né, de forma mitigada, infelizmente, mas vai dar para a gente falar sobre algumas mudanças, né? Que ela sim, trouxe mudanças boas, né, significativas, e o que ela vai nos proporcionar em termos de celeridade, economicidade, transparência. Isso aí é muito importante. perfeito, realmente assim, concordo com você, né? Em gênero, número e grau. E a expressão que você usou realmente é muito melhor do que a que eu usei. É porque, assim, eu só me lembrei, né, na época quando eu estava à frente de comissão de licitação, eu só me lembrei mesmo assim do. Eu particularmente, eu sempre tive muito medo, não é, da responsabilidade que está por detrás de nós estarmos à frente de procedimentos licitatórios, representando assim o Estado. Mas realmente é desafiador, né? Você usou muito bem a expressão. E esse momento que a gente está vivendo, né, Roseli, é mais ainda, porque nós estamos na confluência de duas leis, não é? A 8.666, né, que é o nosso ainda Estatuto Licitatório, né, e a 14.133, né, que é a nova lei aí que veio. Ou você me corrija qualquer coisa aí, né? Que veio. A lei é tão extensa, tão grande, assim, ela é tão assim magnífica que não dá para saber tudo de uma vez. Só para você ter uma ideia, Silvia, a primeira coisa que eu fiz quando ela foi sancionada foi chamar uma capacitação para 40 servidores aqui do tribunal, não só da minha área de licitações, mas da gestão de contratos, da parte de assessoramento da Secretaria-Geral, do controle interno, do pessoal do jurídico. Então, assim, todos os envolvidos precisavam saber o que foi que veio de novo nessa lei, né? E como que a gente poderia colocar isso em prática, porque é muito importante. A capacitação nos trouxe, assim, uma visão mais ampla, né, do que estava por vir. Algumas coisas foram vetadas, mas a maioria, e em sua maioria as coisas boas, né, permaneceram. E é isso que vai trazer para a gente no futuro. Por que eu digo no futuro? Eu acredito que no mais tardar até o meio, a meados do próximo ano, a gente já deve estar conseguindo utilizar ela em sua íntegra, né? Porque, infelizmente, ela foi sancionada agora em abril, né? E por acaso, no dia da mentira, né? 1º de abril. E aí, parece mentira, mas a gente não consegue utilizar ela em sua plenitude, né? Hoje a gente utiliza para uma dispensa, para uma coisa pequena, uma coisa que não precisa de muito rigor, né? Mas para um pregão, para uma concorrência, infelizmente a gente não consegue aplicar, o que seria maravilhoso, que é onde eu vou abordar alguns benefícios, né, que ela trouxe, que é a inversão de fases, algumas coisas que você vai analisar direitinho e na prática vai te dar uma celeridade nos procedimentos licitatórios. Hoje não se consegue fazer um procedimento em menos de 3 meses. Não se consegue. E isso quando você está atuando já na fase interna e externa, né? Fora a fase de planejamento. A fase de planejamento é em torno de 60 dias, 90 dias. Então, a depender do produto, do objeto, do serviço que você quer contratar, a complexidade é imensa.
E aí a gente tem que cumprir prazos, né? Cumprir todo um rito da lei. São prazos intransponíveis. Então, assim, a gente trabalha com muita garra aqui no tribunal. É o local onde você adquire para o Poder Judiciário todo, não só para a capital, para todas as comarcas, né? Para atender a todos os servidores, todas as demandas que a Justiça requer. Então, é bem complicadinho, mas eu tenho uma equipe maravilhosa que me assessora aqui divinamente. Eles estão entrando aí, estou vendo aqui todo mundo. Que bom, não, mas você sabe que a liderança aí, no caso, é fundamental, não é? O Exatamente. peso relacionado a ele. E você, eu já sabia que você seria uma grande liderança, mas um pequeno depoimento que você fez aí, mas que para mim foi grandioso já, que é uma percepção que muitas pessoas não têm. E você já demonstrou bem no início aqui da nossa live, que foi a humildade, né? Que você disse assim: a primeira coisa que eu fiz foi contratar uma capacitação, né? Quando você é uma pessoa apta, competente, habilitada para tanto, mas que eu penso do mesmo jeito, Roseli, e por isso que eu disse assim, hoje eu estou aqui para aprender, né? A gente tem que ter realmente esse olhar, né? Essa humildade no sentido de reconhecer de que a gente precisa estar sempre atualizado, estudando, né? E buscando assim validar os nossos conhecimentos. E logicamente que aliar como você está hoje, né, aliando teoria e prática, é uma experiência incrível. Mas aí vamos nós, né? Que aí o tempo é curto também. E aí, assim, nós tínhamos a lei anterior, o Estatuto Licitatório, agora a nova lei. Você até já fez aí uma introdução. O que você apontaria como principais mudanças, né, dessa transição? Então, só fazendo um adendo aí ao que você falou, a capacitação ela é fundamental a todo momento. Ninguém sabe tudo, né? E ninguém é tão inteligente que não possa aprender um pouco mais. Né? Então, eu tenho aqui comigo mentes brilhantes. Aqui eu sou a liderança, você falou isso correto. Mas aqui eu tenho mentes brilhantes que trazem para mim o conhecimento. E ainda assim, todo santo dia a gente discute sobre várias situações no caso concreto. Porque a lei no papel é uma coisa, mas o caso concreto é outra. E a gente aqui trabalha o tempo inteiro para proteger o nosso gestor, que é o nosso ordenador de despesa, que é o presidente do tribunal. Né? E para nos proteger também, porque os pregoeiros respondem, os presidentes de comissão respondem, todos respondem aqui de alguma forma pelos seus atos, né? por serem membros de comissão. E isso é muito importante. A segurança na atuação desse ramo é muito importante. Ele é imprescindível que a gente tenha uma sintonia nesse aspecto, né? De manter sempre a legalidade ali acima de qualquer coisa. Até para que a gente chegue a uma finalidade, né? Para que a gente compre bem, né? E possa estar proporcionando essa relação custo-benefício ao órgão que a gente serve, né? Então, isso é importante. E o que aconteceu? Na nova lei, a nossa capacitação, que foi bem logo que foi sancionada, o professor até falou uma frase engraçada, né? A nova lei de licitações ela é uma coxa de retalhos, né? Eu achei, fixei isso, porque ela exatamente fez um quê? Ela deixou agora de forma expressa vários entendimentos, né? Doutrinários, jurisprudenciais, instruções normativas, outros decretos, coisas que estavam espalhadas e aí ela veio e foi colocando num só dispositivo. Isso foi interessante, né? E aí quando você falou lá no anúncio da sua live sobre o aspecto trabalhista, onde é que, né, impacta no aspecto trabalhista, a gente vai já chegar lá, está aqui na nossa pauta. Né? Então, ela atinge várias coisas. Ela tipificou alguns crimes, né? Inclusive asseverou mais a questão dos crimes no âmbito licitatório e fez assim uma reviravolta no procedimento mesmo, né? Entrou aí agora com um portal nacional de compras públicas e infelizmente a gente não está conseguindo utilizar porque ele está em construção, em aperfeiçoamento,
mas, como eu lhe disse, acredito que até o final do ano, no início do outro, a gente já consiga utilizar ele de fato, que é o portal que vai dar a maior publicidade às compras públicas, né? Tanto a nível municipal quanto a nível estadual e federal. Né? Apesar da gente ser um órgão estadual, a gente se baseia muito nos entendimentos do âmbito federal. A exemplo do TCU, né, da AGU, que tem os modelos de editais, de termos de referência. Então, a gente se apega muito a isso. Não que a gente seja vinculado ao TCU no sentido de fiscalização. Né? Quem nos fiscaliza hoje aqui, no âmbito do TJ Piauí, é o Tribunal de Contas do Estado. Mas a gente se baseia muito nas decisões que são proferidas nesses tribunais superiores. Né? Então, assim, a gente está procurando utilizar essa lei de forma, né, devagar. Queríamos ser pioneiros, né? Até fomos, no início fizemos uma contratação bem delicada, já usando a nova lei. A gente foi até um tanto atrevido, mas quando a gente foi tentar aplicar para os pregões, que é a nossa regra aqui, a nossa regra é licitar e por meio de pregão eletrônico, preferencialmente, que você amplia mais, né, a competitividade. E registra, que é a questão da economicidade. Você não precisa comprar de imediato, você registra o preço e é como se fosse um catálogo. À medida que você vai precisando, você vai lá e comprando daquela ata. Né? E assim, uma das mudanças significativas que teve na nova lei é exatamente em relação à ata. Né? A ata, atualmente, ela só pode valer até 12 meses. Né? E na nova lei, a gente conseguiu uma elasticidade para esse lapso, né? Então, ela pode valer por até 2 anos. Isso é muito bom, é muito importante. Porque quando você registra um preço bom, você fica com 2 anos, né? Aquele preço à sua disposição. Obviamente que o detentor da ata pode pedir um reequilíbrio, a depender né, do mercado, de como o mercado vai se comportar para aquele item que ele está te revendendo. Mas é muito bom, porque o procedimento licitatório, como eu lhe disse desde o início, ele é um procedimento bem árduo. Né? Ele requer um planejamento, ele requer uma fase interna, que é a fase onde você elabora o seu edital, a minuta do edital que vai tramitar nos órgãos de controle, né? Aqui nós temos o controle interno e a assessoria jurídica. Depois disso é que a gente vai lançar o edital. Aí, lançando o edital, é que vem a sessão. Então, a gente tem um procedimento bem complexo e que tem que ter um rito, né? E quando você faz todo esse procedimento para ter uma ata para durar 1 ano, passa muito ligeiro. Né? Então, assim, foi excelente essa questão da ata, que dobrou aí o prazo. Né? Outra novidade foi a questão da concorrência. Acho que não tem modalidade mais instigante do que a concorrência. A concorrência ela serve para todos os bens e serviços, porém a gente usa muito para obras. Né? E atualmente nós estamos aqui com 8 obras em andamento, né? 8 concorrências de obras em andamento. E é um tanto trabalhosa. Se nós já estivéssemos trabalhando com a nova lei, o que estava acontecendo? A inversão de fases. Né? Eu não sei se todos aqui têm acesso a esse tipo de procedimento ou conhecem. A concorrência, primeiro a gente habilita todo mundo na antiga lei e depois é que vai abrir a proposta, né? O envelope da proposta. Ou seja, é um trabalho danado. E na nova lei, não. A gente vai poder diretamente ir para a proposta, né? Para saber quem é que está ofertando o menor preço, para depois ver se ele tem habilitação. Se ele não tiver, passa para a segunda, abre a segunda proposta. Então, assim, essa inversão de fases foi maravilhosa. Queria eu já estar atuando. Tomara que eu consiga no comecinho do ano, nas próximas obras. Isso aí vai ser importantíssimo para a gente dar essa celeridade. Porque aqui no tribunal, você sabe, né? A gestão só dura 2 anos. Então, 2 anos é muito pouco para fazer muita coisa. Mas é interessante. Esse ponto eu acho ruim, sabia? Assim, falando como gestor, certo? Falando como gestor, lógico. E eu parto também do princípio, Roseli, e eu coloco você, não é? Porque temos a mesma percepção de que agimos dentro da legalidade, né? Nós temos conhecimento da responsabilidade, né? Relacionado aos procedimentos licitatórios. Então, tudo que você falou foi perfeito, mas me chamou a atenção, né, o fato de você nos relembrar o prazo, não é, da comissão, né, dela ficar à frente dos processos. E aí, nesse aspecto, eu entendo ruim justamente pela demanda, né, de esforço, de conhecimento, né?
técnico que você tem que, né, dispor e também, como você bem pontuou, é muito diferente a teoria da prática, porque termina que acontecem algumas situações que a lei não diz tudo, né? Que você termina tendo que resolver Tá? É. o caso ali, mas observando, logicamente, os princípios norteadores, tanto da lei de licitações, como os princípios da administração pública, que em alguns pontos eles vão ser, não correlatos, mas, enfim, tem que ter esse cuidado em relação a esse ponto aí. Eu acho, não é, essa condição aí frágil, apesar de eu entender o lado do gestor, né? Infelizmente, nós estamos no Brasil e as compras e contratações, tá bem aí todo dia escândalo relacionado a isso, né? A própria CPI da vacina, né? Demonstrando fragilidade em relação a essas contratações públicas e também que você fez uma menção importante, né? Para todos que estão aqui, que vão ouvir depois, que é a responsabilidade do grupo, não é? Que se soma a isso. Então, eu entendo a questão da limitação, né? Que deve-se justamente a essa problemática, né? Que nosso país vivencia e que nem sempre pode estar contando com pessoas como você, né? Que são comprometidas e responsáveis. Então, assim, realmente são muitas mudanças. Eu penso que só essa primeira pergunta daria para a gente ficar aqui 1 hora dialogando, mas como É muito extenso o tema. a gente quer abordar mais coisas, então, assim, na tua opinião, na prática, você acha que a nova lei ela está pronta para ser utilizada? Não, ela não está pronta. Isso aí a gente já foi assim, um objeto de uma discussão muito grande entre eu e minha equipe aqui. E a gente foi se debruçar mesmo na letra da lei. Porque, como eu já disse e ratifico, a letra da lei é uma coisa, a prática é outra, né? Como você bem disse, o caso concreto, ele vai se esmiuçando, ele vai se desenvolvendo e aparecem os entraves. E a gente tem que interpretar à luz de um TCU da vida, de uma jurisprudência. Então, a gente tem que buscar todo esse conhecimento para poder tomar a melhor decisão, né? Por isso, o assessoramento ele é importantíssimo, né? Porque existem os especialistas da área. Quando eu vou analisar uma questão econômico-financeira, por exemplo, é aí que entra, né, a parte do contador, do administrador, de gente que tem outras expertises que não a do direito somente, mas é uma união. Então, o caso concreto nos traz todas essas demandas para que a gente possa tomar o melhor posicionamento e, sobretudo, assessorar o autogestor, né, a alta gestão, o ordenador de despesa, com aquilo que ele desconhece. Isso é o mais importante. É isso que dá a segurança para ele assinar, para ele homologar uma licitação. Então, tem que ser feita na maior transparência, no maior cuidado. Então, a gente entende hoje que a nova lei ela não está apta. E não só a gente, né? O Brasil todo está vendo que não tem condições da lei ser utilizada na sua íntegra no momento. O que está acontecendo? Alguns estados e alguns municípios já estão normatizando isso de forma interna, né? Aqui mesmo no Maranhão, eles fizeram um decreto, salvo engano, ou uma lei estadual, já para normatizar essa parte da contratação e do portal que não está em funcionamento. Então, lá eles entenderam a forma. Aqui a gente não provocou, né, o legislativo e tampouco o executivo a fim de buscar isso. A gente vai aguardar os tribunais superiores se manifestarem para que a gente possa e que o portal mesmo esteja apto, né? A gente está acompanhando isso todos os dias, mas ela não está. Isso é um fato. A gente se debruçou sobre a letra da lei e achou temerário fazer qualquer tipo de contratação e nas modalidades que eu disse, pregão eletrônico, pregão na modalidade seja presencial ou eletrônico e concorrência, que são as principais, né, utilizadas aqui no âmbito do TJ, com a nova lei de licitações. A gente, infelizmente, está usando a 8666. E elas não podem se conjugar, né? Você sabe disso
Quem usa É, a primeira não pode ficar combinando com a segunda, com a atual, porque é vedado, a lei não permite. Né? Então, aí, infelizmente, é um fato. esse ponto aí eu também eu achei, eu não gostei, né? Assim, mas é um ponto de vista humilde ainda, sem uma percepção prática. Porque assim, eu só me lembrei da combinação da 8.666 com a lei do pregão, né? Porque assim, na aplicação, quando a gente começou a usar a lei do pregão, olha o que foi que aconteceu. O que faltava, né, na prática, quando a gente começou a utilizar, aí nós poderíamos nos socorrer no estatuto licitatório, né? E aí, com essa. Porque assim, como toda legislação, nós sabemos que muitas percepções só vão acontecer realmente quando ela estiver efetivamente aplicada, né? Exatamente. E fora, assim, eu que ministro aula, né, de licitação, eu me arrisco, né, a fazer isso daí, mas ainda não ministrei nada com a nova lei, mas eu gosto muito de levar, né, estudos de caso, e aí eu sempre gosto de pegar as súmulas, né, do TCU, né, para poder, mas que eram análises de julgados que tinham chegado até lá, e onde o tribunal, como a velha situação, né, que ainda hoje levanta discussão, que era da contratação direta de advogados, né, que você lembra que isso daí era um grande celeuma. Mas, enfim, muita água vai rolar ainda, né, Roseli, ainda É, em relação a isso daí. E você mesmo, assim, essa sua visão de sentar com a sua equipe para trabalhar estudando a lei, eu achei fantástico, né? Porque realmente. E outro ponto que você falou que me chamou a atenção é também o cuidado que você tem com o seu ordenador de despesa, né? Com o seu gestor. Porque, assim, eu já vi, não é, ao longo desse meu acompanhamento, né, com procedimentos licitatórios, com contratações, gestores respondendo 5 anos depois, 10 anos depois, por procedimentos que aconteceram e que, coitados, foram assessorados, né, foram pessimamente assessorados por quem não teve o cuidado que você demonstrou aí na sua fala, né? Então, assim, gente, essa história de dizer eu não sabia pode acontecer sim. Não, assim, do gestor terminar se equivocando em assinar uma coisa por uma má assessoria. Então, o cuidado exatamente. ele tem que ter, né, quanto a essa condição de ter pessoas que sejam comprometidas, que sejam responsáveis, né, capacitadas ou que, mesmo que não sejam capacitadas, mas que busquem se capacitar quanto a cuidar das contratações, né? Então, perfeito. E, Roseli, e aí? Quais os impactos, né, dessa nova lei sobre o aspecto trabalhista? O que é que você acha aí que Então, pode? Aí duas. o nosso colega aí, o Pedro Neto, que atua aí tanto na esfera administrativa quanto pública, grande advogado, acabou de entrar aí. Muito obrigada pelo prestígio. E outros, né, que foram passando que não pôde nominar na época. Obrigada a todos. Então, sobre esse aspecto, a gente pontuou duas situações, né? Um que já era um entendimento do STF. Por exemplo, aqui no âmbito do tribunal, a gente contrata serviço de mão de obra terceirizada, não para atividade fim, para atividade meio, né? É a limpeza, é o servente, o copeiro, é o jardineiro, é o auxiliar de gestão, né? É aquele auxiliar de informática,
a segurança armada, porque nós não temos à disposição nossa a polícia militar na sua íntegra, e nem deve, porque eles têm que estar fazendo a segurança mesmo, é da sociedade, né? Então, essas terceirizações, esses contratos terceirizados, foram impactados, né, por essa nova lei. De que forma? Já vinha sendo, né? Porque já era o entendimento mesmo de um tribunal superior, que o órgão que contrata, ele tem que ter o zelo, né, de fiscalizar o contratado no aspecto, né, diretamente com o seu posto de trabalho. Né? O que a gente chama de posto de trabalho? É aquele, né, aquele auxiliar de gestão, aquele servente, aquele posto contratado pela empresa que, por sua vez, tem contrato com o órgão. Né? Então, o que o órgão hoje ele é, e agora está expresso na lei? Ele é o responsável, subsidiário. Né? Então, se ele não tiver o cuidado de fiscalizar e de ter o zelo em fazer aquela separação dos direitos trabalhistas, né? Que é a dita conta vinculada, né? Onde a gente tira todos aqueles direitos que são do trabalhador e resguarda numa conta onde ele, empregador, contratado pelo órgão, não tem acesso. Na hora do pagamento, a gente faz aquela separação, né? E paga somente o que ele tem de direito, conforme a fatura apresentada. Então, na nova lei, isso veio expresso, né? Então, o órgão, ele responde subsidiariamente, sobretudo se ele não tiver feito uma fiscalização assídua, né? Uma fiscalização efetiva. E aí ele responde. Então, zelo, tem que zelar por essa situação, pela questão dos direitos de todos os trabalhadores, que nós chamamos de postos, mas são pessoas, né? São seres humanos, são trabalhadores que precisam que seus direitos sejam resguardados. Né? Então, a gente está aqui na condição de contratante com essa missão, que toda contratação que ela se dê de forma efetiva, mas que seja resguardado todo o direito dos trabalhadores, né? Das pessoas que são terceirizadas aqui com a gente. O outro aspecto que eu percebi é a questão da vedação, né? A nova lei trouxe uma vedação de contratar por 5 anos com empresa que, porventura, tenha sido flagrada numa situação de trabalho escravo, né? Ou com situações com adolescentes, salvo aqueles que estão previstos em lei. Então, a gente também trouxe essa vedação. São 2 aspectos importantíssimos que eu acho que impacta demais. Sobretudo porque já está expresso na lei. Quando está expresso é muito mais fácil, né? Quando está expresso, ele tem mais assim, rigidez na situação, na aplicabilidade. E é isso. Perfeito. É um cuidado, né, Roseli? Eu sei que a gente está vivendo um período muito difícil, nós aqui do direito do trabalho, no que tangencia as relações trabalhistas, né? Porque nós estamos vivendo um novo momento do direito do trabalho em que a precarização dessas relações está aumentando cada vez mais, né? Nós vivenciamos aí algumas medidas provisórias, chama aí a atenção a 905, né, que tinha um contrato verde e amarelo, com contratações totalmente precárias, e aí nós tivemos novamente uma tentativa do legislador nessa possibilidade de renovação dos benefícios emergenciais, onde foram inclusos, né, novamente, contratos precarizados. E aí a gente lida com essa terceirização, né, que você também pontuou de forma bem didática, que é justamente a terceirização da atividade meio, né, que é o que a gente chama de atividade secundária, né, que assim no caso é o TJ, né, que tem a atividade principal dele, então ele poderia sim contratar sem ser a atividade principal. E como você também colocou, os serviços de limpeza, né, alguns auxiliares administrativos, chamando a atenção que nós tivemos a flexibilização, né, da quarteirização e também da atividade principal, que é também uma tentativa de, novamente,
flexibilizar, precarizando aí a relação contratual. E a necessidade que você também nos colocou, não é, do fiscal de contratos e convênios, que é de ter o olhar atento de ambos os lados, não é, do contratante e do contratado, no caso da administração pública, e de quem ela contratou, de acompanhar, né, se está tudo ok. Então, sim, não é? Como sempre, nós estamos falando de relações de trabalho, né? São relações sociais que terminam permeando aí em relações de trabalho. E dentro dessa contextualização que você fez, como que o TJ, você até já falou um pouco, né? Como que o TJ está se preparando, não é, para as mudanças que são trazidas aí pela nova lei de licitação. Você já iniciou, né? Você já disse que inicialmente buscou uma capacitação. Nós vamos buscar uma próxima agora. Porque o caso concreto ele está aparecendo ao longo do ano. A gente já imagina as atividades do nosso dia a dia, já, eita, se for aplicar a nova lei, como é que vai ser? Então a gente já faz sabe, essa interligação com a lei Eu dei uma está por vir. capacitação, mas você não estava lá, não. Oi, perdão, Eu dei uma falhou. capacitação. Não, eu dei uma capacitação para o TJ há muitos anos atrás, mas Lembro, não, você não faz estava. alguns anos. Ah, Eu tinha acabado de entrar, foi mas lá não participei da sua. que é lá para o controle interno, não é? Aí nós fomos Exato. discutir justamente alguns casos concretos, né? Que era para casos concretos do próprio tribunal. Foi bem específica mesmo para vocês. Sim, continua. Entendi. E aí, então, Silvia, aí, o que que a gente está fazendo? Hoje a gente busca, né, fazer essa conexão, né? A gente usa a antiga lei, mas a gente já se vê com essa problemática na nova lei de licitações. Por que que eu acho que foi, assim, na minha opinião, feliz a não comunicabilidade entre elas? Porque se você for reparar e colocar elas lado a lado, tem muito conflito, tem muito conflito. E aonde uma permite uma coisa, nessa outra ela já permite uma outra coisa, né? Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de concorrência, voltando para o tema concorrência. Quando a gente lança uma concorrência, a gente tem um preço estimado, né? A antiga lei, ela diz que se você jogar um desconto até 30% em cima do seu valor estimado, você está dentro, você se considera uma proposta exequível. Na nova lei, não. Ela baixou isso para 25% e tirou aquela outra cláusula de média aritmética, entre que a 70% da média de todas as propostas. E assim, foi maravilhoso isso, porque o que a gente vê? Que as empresas jogam seus preços muito lá embaixo, amparados por essas cláusulas da antiga lei. E quando isso acontece, acabam não conseguindo executar. Eles ficam contando com aditivos, futuros aditivos que podem nem ocorrer. Né? Os aditivos, eles são um critério, o critério para se utilizar é a necessidade. Então, assim, algumas empresas acabam agindo de forma até irresponsável, né? Jogam seus preços lá embaixo, e hoje a nova lei, ela não permite isso. O teto é 25%. Você consegue executar até 25%, tudo bem. Aí a disputa é em quem lançar o desconto melhor naquele valor estimado. Mas, então, esses conflitos, esse tipo de conflito que eu acho que não combinaria utilizar. Eu vou usar um que é bom da antiga lei e vou usar um que é bom. Não pode. Ou você usa uma ou você usa outra. Eu acredito que tenha sido exatamente para não haver esse conflito, né? Você acabaria incorrendo até na ilegalidade quando você direcionaria de uma forma ou de outra uma decisão, né? Então, eu presumo que tenha sido por isso, né? A Não, vedação, mas né? você entendeu a minha colocação, não é? Entendi. No sentido de eu ter algo para me socorrer, Forma mas subsidiária, né? É. foi com base no que nós vivenciamos quando da aplicação da 10.520, né? Que é a lei do pregão. Porque quando a gente começou a trabalhar com o pregão, eu, por exemplo, né, na época que eu
comecei a trabalhar com pregão, eu estava na coordenadoria de licitação do estado do Piauí, que tinha naquele tempo, que era a CCLIP. E a gente fazia licitações para todo o Piauí. E aconteceu comigo de eu fazer pregões eletrônicos e por uma exigência, na época, da Procuradoria, ser por item. Aí empresas, porque eu prefiro fazer por lote, né? Empresas de outros estados, que a questão da grande competitividade, né? Então, tem um alcance maior, mas empresas de outros estados, né? Tipo São Paulo, ganhavam e terminavam não entregando. Sim, mas a gente tem como punir. Mas você sabe que quando a gente chega à altura do campeonato dessa, né, onde a gente já licitou, né, o que você falou bem no iniciozinho da nossa live, né, do tempo que demanda da construção, tanto do início na fase interna, né, a gente já está na fase externa, e aí, uma vez já licitado, haver a desistência, então você sabe que isso demanda um desgaste, né? Tempo, principalmente, né? E não deixa de ser recurso público, porque tempo para os entes federativos, né? Os entes da administração pública, quer dizer dinheiro, né? Então, assim, eu falei mais por conta disso daí. Lógico que eu entendi a sua colocação, foi Eu brilhante, não sei né? se já aconteceu com você, mas quando falta alguma coisa, lá mesmo na sua coordenadoria, a culpa é da licitação, né? Hum, Acho que é a frase menino, mais falada pelos servidores, a culpa é da licitação. eu já fui chamada por gestor, bem no início, que quebrou a caneta na mão. E aí disse assim, ó, aí, ó, o que é que a licitação compra? Sim. E a culpa sempre é da, né? Então, vai ficar gravada. Tá perguntando aqui se vai ficar gravada, tanto aqui no Instagram como vai subir também para o YouTube. Então, assim, é complicado, né? Então, quando quem vive licitação é que sabe o É. sofrimento que é, né? Em relação a isso. E aí, para a gente fechar aqui ao que nós temos combinado, eu queria que você nos explicasse aqui até, já explicando até pelo conceito, né? E o PNCP, vai aí pelo conceito logo. Não, o portal ele é uma consolidação das contratações a nível mesmo nacional. O que hoje a legislação quer? Que sejam concentradas num só portal tudo o que é comprado na esfera municipal, estadual e federal. Então, para servir de parâmetros, né, para fazerem adesões, contratações diretas, até as concorrências vão acontecer de forma eletrônica. Com a inversão das fases, né, o que vai acontecer? Vai acontecer como no pregão. Quem apresenta a melhor proposta? Pois vão habilitar. Não passou na habilitação? É a segunda. Então, o portal é exatamente para poder fazer essa dinâmica, né? Se eu preciso, uma empresa hoje abandonou o seu contrato, eu preciso fazer uma contratação emergencial, uma contratação direta para poder suprir determinado período até que uma licitação regular se finde. Então, eu vou nesse portal e vou lançar a minha necessidade. Então, lá a gente vai ter inúmeras possibilidades de comprar de forma transparente, rápida e eficiente. Então, esse portal é para trazer mesmo a bandeira da transparência. Tanto é que morreram, né, as figuras da carta convite e daquela tomada de preço. Na nova lei não existe mais. Do contrário, né? Mas, né? O convite você sabe que era totalmente manipulável, né? Manipulável. Inclusive aqui a gente nunca nem adotou. Se usou no passado, não sei, da época em que eu entrei para cá, de 7 anos, nunca a gente fez uma modalidade aqui de tomada de preço ou convite. Nunca. Que Nossa. nas prefeituras, nas pequenas prefeituras, né, terminam adotando, né? Mas Adotando como regra, né? Enquanto que a regra deveria ser mesmo era o procedimento licitatório, né? Na modalidade mais célere e competitiva possível. Né? Então, licitar é a regra. Você fazer uma dispensa,
uma inexigibilidade é a exceção, né? E assim, na nova lei, inclusive, traz uma nova modalidade. Vou até finalizar essa parte do portal para a gente entrar, que a gente acabou nem falando, né? Sim. Que é o diálogo com os licitantes, né? É uma nova modalidade. Manteve-se o pregão, a concorrência, o concurso, que não era de concurso público, é o concurso para serviços técnicos, né? Especializados. Manteve-se o leilão e veio também o diálogo com os licitantes. O que é esse diálogo com os licitantes? É exatamente quando você tem uma necessidade, e essa necessidade é complexa, porque nem a sua equipe tem a expertise para poder demonstrar como é que ela pode se dar no âmbito do seu órgão. Então, o que é que o órgão faz? Ele chama aqueles especialistas da área, que pode ser de TI, de ciência, de tecnologia, de tudo, de qualquer área que você tenha no seu órgão, mas que aqueles licitantes que têm interesse em apresentar uma solução, eles comecem a dialogar com o órgão. Me diga bem aí o que é que você quer, o que é que você precisa, que eu vou montar a solução. Né? São duas fases. É o do chamamento para dizer, olha, eu estou precisando disso, me apresentem solução. E aí o segundo momento é o da licitação, porque um desses projetos vão ser aprovados, mas não necessariamente aquele que for aprovado é que vai ser escolhido, né? É onde vem a fase da disputa, né? E aí, se calhar da empresa que apresentou o projeto ser a que apresentou o melhor preço, né, aí sim ela vai responder, ela vai receber por aquele processo, por aquele projeto. Mas se não, ela não recebe. Então, é um diálogo, né? São as empresas agindo nas suas expertise para apresentar uma melhor solução para a gente, como órgão. Então, a gente não consegue dominar todo o conhecimento. Então, tem momento, e é justamente pensando naquelas compras mal realizadas, né? Às vezes eu tenho a necessidade, mas eu não sei como fazer ou materializar isso num termo de referência, num projeto básico. Então, eu vou atrás de quem é especialista na área para que me apresente um projeto. E esse projeto é o que vai ser objeto de uma licitação. Perfeito, você explicou divinamente bem. Comparando, assim, o que estava mais próximo disso seria tanto em relação ao concurso, né? Que não é o concurso, como você bem colocou, mas tipo, o prefeito de Teresina quer fazer um novo hino, né, de Teresina. Aí, logicamente, que a equipe de licitação da prefeitura não estaria habilitada, não é, para poder julgar uma letra de música, então chamaria profissionais específicos para isso. Né? Assim, estou só tentando aqui fazer uma comparação analógica, né? Tentando gerar uma proximidade. Mas a ideia do TI também veio bem, não é? Para colocar, porque vamos, tipo aí o PROAJ agora aqui da Secretaria de Educação, que vai fazer um exame diagnóstico em todo o Piauí. Aí, lógico que já foi contratado tudo, mas as empresas, né, vêm ouvir o que é que a secretaria quer fazer. A gente vai querer fazer isso e vamos, eu quero que vocês apresentem soluções, né, para que a gente possa estar promovendo essa alfabetização de forma a não haver falhas, não é, tipo, mais de uma pessoa, ser pago, não é, por mais de um aluno, porque ele está em duplicidade ou em triplicidade, sei lá, em mais de uma empresa, né, que vai atuar. Então, assim, muito interessante. E, Roseli, a gente teve aqui algumas participações antes de terminar. Tem aqui a Maria do Carmo, né, a Santuário Maria, falar um pouco, ela até falou, né, de compra por dispensa, sem que fosse a necessidade do pregão. Até quando pode justificar uma dispensa de licitação? E ela até falou, do Carmo, porque assim, a dispensa, inclusive,
é o que mais os tribunais batem, né? Quando os órgãos de fiscalização chegam, eles já dizem logo, tragam logo os processos de dispensa e inexigibilidade, mas fale aí da sua experiência com dispensa. Assim, quando é que você contrata uma dispensa? Quando não vale a pena fazer um procedimento licitatório. Você tem que ter, primeiro, uma coisa. Aquele bem que você vai comprar por meio de dispensa, ele precisaria de um planejamento para que você comprasse, ou pelo menos registrasse um quantitativo, né, maior, para que te atendesse por um lapso temporal mais elástico, né? A dispensa, hoje, ela pode ser por valor, né? Na nova lei, inclusive, ele está um valor até mais agradável, né? Antigamente era R$ 8.000, aí teve aquele aumento, né? Logo depois, e hoje a nova lei, ela traz um teto de R$ 50.000 para bens e serviços, né? Para serviços de engenharia, pequenos serviços de engenharia, obras e manutenção de veículos é até R$ 100.000. Mas a dispensa, quando é que hoje a gente faz a dispensa? Ela tem que ser justificada. Toda dispensa tem necessariamente que ser justificada e ratificada pela autoridade superior, né? Então, quando é que ela vai ser justificada? Quando é uma compra que você não tem um costume de fazer com muita frequência e que vai atender determinada pontualidade, né? Uma situação pontual, né? Eu não compro isso com frequência. Está no meu teto de gasto, do que a lei permite, faz-se uma dispensa. Você não vai fazer um pregão para fazer a compra de uns bottoms, né? Agora, recentemente, a gente fez um evento, não sei se você esteve presente virtualmente, nos 130 anos do Tribunal de Justiça, nós mandamos fazer uns bottoms, né? Comemorativo. Então, a gente fez uma quantidade pequena e contratou isso por meio de uma dispensa, porque, salvo engano, o valor foi bem irrisório. Eu não vou fazer um procedimento licitatório, um pregão, uma sessão eletrônica para comprar 300 botões, né? Não justifica. O procedimento licitatório, ele é um procedimento caro. Ele demanda não só o teu tempo, mas o teu intelecto, né? A administração fica mais vulnerável. Você vai registrar, como você disse, Silvia, uma empresa de São Paulo. Ele registra, mas na hora de executar, talvez ele nem queira executar, porque não é do interesse dele. Aí você fica na mão. Se você não tiver um cadastro de reserva, tchau. Roseli, chegava lá o dia da cerimônia e cadê os votos? Não, Os a votos, né? ação não comprou. Quando também que a gente faz uma dispensa? Quando acontece de um contratado, um contrato já existente, abandonar o barco, o navio, né? Estamos aqui, bem aqui, contratando. Aconteceu agora no início do ano. Estávamos com um contrato vigente de água mineral e a empresa simplesmente sumiu. Vai fazer um procedimento licitatório? Vai, vamos iniciar. Mas o que a gente precisa fazer? Uma dispensa para nos atender pelo menos por 3 meses, que é o tempo mínimo para que um procedimento licitatório se realize, né? Então, nós fizemos assim, fizemos a dispensa e o procedimento licitatório, inclusive a sessão já vai ser agora, no próximo mês, para atender a demanda global. Então, assim, cada caso é um caso. O caso concreto é que vai te mostrar se você tem a necessidade de utilizar essa modalidade, porque ela, como eu lhe disse, não é a regra, ela é a exceção. E para você também não incorrer naquela compra fracionada, né? O fracionamento de despesa, ele não é bem visto pelos órgãos de controle. Então, ele vai fiscalizar você. Se ele vê que você está comprando de forma fracionada, isso aí é ilegal. Então, você vai acabar incorrendo na ilegalidade. Isso tem que fazer com segurança, mas com muita cautela também, né? Perfeito. Tem que ser justificado. Justificando, dentro dos termos da lei, é permissível. E do teto, né? Do teto legal. Perfeito. E é assim, é o que você bem colocou, né? A questão é de verificar o caso concreto. Eu me lembro que numa das palestras também que eu assisti da doutora Eunice, que é uma das grandes referências aí em licitações aqui no Piauí, aí ela explicando também sobre dispensa de licitação, ela trouxe o caso de um prefeito que tinha ido lá no tribunal perguntar se poderia fazer determinada contratação por dispensa. Aí, lógico que foi
uma brincadeira, né? Um comentário de brincadeira, mas olha assim, se você veio até aqui para perguntar se poderia contratar dispensa, eu não entendi mais a urgência de ser dispensa, né? Porque já ficou descaracterizada a situação. Uhum. Roseli, o Pedro fez aqui uma pergunta, eu vou responder, você, se me permite, que ele colocou aqui, poderia falar sobre a exigência do programa de integridade para as empresas participarem de licitação. Então, assim, foi trazido aí, né? Salvo engano, eu olhei aqui na lei, no parágrafo 4º do artigo 25, mas, Pedro, pelo que eu vi aqui, a exigência não é para todas as empresas licitantes, não é? E mesmo aquelas que iriam firmar contratos de grande vulto, a lei ainda dá um prazo de 6 meses a partir da assinatura do contrato para desenvolver o programa de integridade. Então, assim, eu analisando, eu assim, faz tempo que eu não trabalho mais com licitação, mas o que eu observo, não é, dessa indicação da aderência a um programa de integridade, seria no que nós estamos vendo hoje, da cultura do compliance, né, da cultura de se de prevenção, não é? Dessa cultura que existe de se buscar ter o menor gasto. Eu também costumo sempre adotar, a Roseli também falou isso, a questão das compras, quando a gente vai estar falando de licitação, muitas pessoas confundem o que a gente chama de menor preço. Na realidade, o que eu sempre entendi quando a gente está falando de licitação é que a gente deve adquirir o melhor preço. E o que é o melhor preço? É aquilo que vai dar para a administração pública a melhor contratação, que nem sempre vai estar atrelado a um preço inferior, que é aquela história que a gente brincou aqui, né? Do gestor reclamar da licitação, comprar produtos que, de repente, não têm uma qualidade adequada. Então, isso já a gente que trabalha com licitação sofre muito isso, né? Então, esse programa de integridade eu vejo mais dentro, né, desse aspecto aí, né, de se colocar, de se trabalhar a fiscalização e gestão, não é, do contrato. Eu analiso dentro dessa percepção. Não sei se vocês estão trabalhando já, não é, com essa aplicação. Você até disse que não, né? Que não, ainda não estão aderindo integralmente. Aqui, Silvia, no âmbito do tribunal, o que, que a gente percebe? Aqui nós temos um órgão de controle, né, que é o controle interno, que é onde ele atua no caso concreto. Ele analisa, né, é uma unidade que analisa os meus procedimentos licitatórios, ainda não em sua fase interna. Lá, o caso concreto, você atua pontualmente, né? E aí, o que, que acontece nessa parte de compliance, né, que é justamente a prevenção? Foi-se criada uma unidade de auditoria, que é onde ela, por amostragem, atua nos procedimentos e verifica onde é que pode se melhorar, né? Isso é uma espécie de compliance, é uma espécie de prevenção. Ele atua com consultoria, ou seja, eles foram desmembrados a fim de que atuassem de forma diversa. Aquele que se manifesta, que dá um parecer, que exara um parecer, naquele caso concreto, não pode ser aquele que também faz a auditoria daquele procedimento. Como é que você vai se manifestar num processo e também auditar aquele processo? Aí foram divididas as unidades de controle. Uma parte continua fazendo o parecer, né, do caso concreto, parecer mesmo do mérito, e o outro ele atua em sede de auditoria, que é onde vem a prevenção, né? Ele, por amostragem, verifica onde é que estão os erros e aí compila planos de trabalho, né? Atuação para melhorar aquela sistemática que está ocorrendo na fase interna ou na fase externa.
E voltando lá na questão do melhor preço, né? O melhor preço, eu costumo dizer que a melhor compra é a compra planejada. A compra planejada é a melhor que tem. Você consegue as duas coisas, qualidade e preço bom. Né? Então, Perfeito. isso aí é nosso lema aqui. Se tiver planejamento, pode ter certeza que vai ter êxito. A saúde de uma fase externa, ela depende de como aconteceu a fase interna. Né? Um pregão fracassado, um pregão deserto, ele depende muito de como se deu aquela primeira fase. Se vier tudo redondinho, a gente procura aqui no âmbito do TJ se antecipar aos problemas. A gente sempre analisa as peças antes de lançar. A gente não lança de qualquer jeito. A gente analisa ver se está tudo em conformidade com a lei, com a instrução normativa de pesquisa de preço, com todas as práticas mesmo, as boas práticas do próprio tribunal. E aí é que a gente lança nossos procedimentos. Isso aí também é uma maneira de se prevenir, né? Mas em sede de compliance, a nossa unidade de auditoria interna aqui tem atuado. Está iniciando uns trabalhos bons aí, legais, para que a gente possa estar se aperfeiçoando a cada dia. Fiquei muito feliz desse bate-papo, foi um diálogo mesmo. Eu acho que para a gente é muito importante obter conhecimento, mas, acima de tudo, transmitir conhecimento. Eu me sinto muito satisfeita. A gente tanto aprende quanto a gente ensina, que se a gente não tiver essa percepção, né, de mundo, a gente não vai para lugar nenhum. Então, eu fico muito feliz de ter aprendido muito com você, muito mesmo. Você é uma docente indo e voltando, não tem, sem defeitos, domina a matéria, tanto que amei direito do trabalho, eu lhe falei isso desde o início. Mas a nossa vida nos empurra, né, para alguns outros lados, né? E aí a gente acaba atuando também de forma efetiva, né? E se destacando de alguma forma. Mas é muito gratificante, né? É muito gratificante de hoje poder estar transmitindo um pouquinho do que eu sei, né? E aqui o mais importante como você disse, é ter uma liderança para saber tocar um barco, saber tocar uma equipe. Eu acho que é muito desafiador, tão quanto a própria lei de licitações. Obrigada, obrigada. Gente, obrigada pela companhia. Obrigadão. Foi fantástico. Silvia, um abraço. Beijo.